Amém? Quem achou aí? Amém? O verso de número 7 diz assim, ó: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerá pão à minha mesa. Amém, meu irmão? Esta aqui é a palavra que Davi está falando a Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Talvez para você, alguns já devem ter ouvido essa história, outros não. Saul é o primeiro rei levantado sobre Israel. Antes de Saul não existia rei sobre Israel. Se era governado por Deus através de juízes. Deus levantava alguém que sempre julgava o povo, mas não existia um rei. Era teocracia. Só que com o passar do tempo o povo pediu que Deus levantasse um rei. Então ele levanta Saul, o primeiro rei. Ele teve um filho chamado Jonatas, e por sua vez teve um filho chamado Mefibosete. E qual que é essa história? Aqui onde que nós lemos, é o momento onde que Davi já reina. Davi é o segundo rei, ele veio reinar logo após Saul. E quando ele está reinando, depois de um bom tempo que ele está reinando, ele se lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, filho de Saul, quando ele estava fugindo de Saul. A Bíblia vai falar no capítulo de número 17, no capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi ele vence Golias. E que quando Jonatas conhece Davi, ele o ama de todo o coração. Davi era um jovem, e Jonatas já era um pouco mais velho, e ele se afeiçoa muito a Davi. E ali eles fazem um pacto. Eles fazem um pacto de amor de irmão. E ele fala assim: olha Davi, eu faço um pacto com você, que sempre usarei de misericórdia com a tua família, de benevolência com a tua família, e você comigo. E ali esse pacto foi selado. Pois bem, a história continua. Davi está fugindo agora de Saul, porque Saul teve ciúmes de Davi. Davi era um homem forte, valoroso, era um homem que enfrentava todas as guerras, não tinha medo. Todas as vezes que ele saía ao campo para a batalha, ele matava mais filisteu de qualquer outros. E numa dessas vezes que eles estão voltando, as mulheres estão à porta da cidade e começam a cantar. E elas falam: bendito seja Saul, que matou as suas centenas, mas bendito seja Davi, que matou os seus milhares de milhares. E isso subiu ao coração de Saul. E ele falou assim: veja, até as mulheres já estão proclamando ele, aclamando ele, o que mais lhe falta a não ser o trono? Então ele resolve perseguir Davi. E Davi começa a fugir, irmão. Presta atenção que eu vou chegar lá, na onde que nós estamos. É para você não ficar perdido dentro da história. E Saul começa a perseguir Davi. Algumas vezes Deus entregou Saul na mão de Davi. Só que Davi não quis matá-lo. Uma foi dentro de uma caverna. Ele entrou para se aliviar e Davi estava lá escondido. E um dos seus soldados falou assim: mata ele agora. Ele falou assim: não, jamais estenderei a minha mão para ferir um ungido de Deus. Presta atenção, era um homem que estava tentando matar ele. Mas mesmo assim ele reconhecia que aquele homem que estava agindo de maneira errada, de maneira incoerente, e queria mesmo até a sua morte, era ungido de Deus, e que ele não poderia estender a sua mão sobre ele. E aí hoje nós vemos tanta gente falando mal de pastores e ministério, sem imaginar o mal que está fazendo para si mesmo. Toma cuidado antes de falar de alguém, meu irmão. Não importa o erro que ele esteja cometendo, deixa ele e Deus se virar para lá. Pois bem, os filisteus entram em Israel mais uma vez.
E dessa vez, Saul não tem mais Davi ao seu lado para lutar essa peleja. Na verdade, o Senhor estava o entregando na mão dos filisteus para que ele morresse. E quando um exército invadia o outro território, o que ele fazia? Ele matava o rei e toda a linhagem real, para que não viesse alguém para proclamar-se rei mais para frente e procurar vingança. Nessa correria que os filisteus estão invadindo Israel, a ama de leite de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, vai pegar ele para sair correndo. Ele era uma criança pequena ainda. Então ela pega ele naquela pressa, porque os homens estavam invadindo, e ela o deixa cair. Quando ela deixa ele cair, ele quebra os 2 pés. E ali, a medicina não era tão avançada como é nos dias de hoje. Você pode imaginar, pensa, essa história se passou há mais de 3.000 anos atrás. Mefibosete, ele fica aleijado de ambos os pés. E agora então, a ama resolve levar ele para um lugar onde que ele fica escondido, aonde que ninguém venha achar. E ele vai para a terra de Lodebar. Lodebar, que quer dizer terra do esquecimento. Os historiadores falam que Lodebar só ia pessoas que tinham cegueira, pessoas que tinham deficiências físicas, pessoas que estavam em uma situação deplorável. Iam pessoas que estavam sendo perseguidas. Era uma cidade que ninguém ia. E ela leva ele para lá. Passado um tempo, ele ainda lá. Agora eu quero que você para e pensa na história de Mefibosete. Uma criança que estava com um futuro garantido, porque imagine só, você ser neto do rei. Você nasceu no berço de ouro. Você teria estudo garantido. Você teria propriedades no seu nome. Você teria uma educação de qualidade no seu nome. Você vestiria as melhores roupas, ia aos melhores lugares. Você se relacionaria com as melhores pessoas. Só que de repente, por um erro de uma pessoa que não era ele, tudo aquilo se acaba. Mefibosete agora estava vivendo uma vida do qual ele não escolheu. Mefibosete agora estava morando num lugar aonde que ele não escolheu e nem mereceu estar lá. Mefibosete agora tem que aguentar a chacota dos outros, porque você acha que não tinha ninguém ali ao redor. Fala, tá vendo aquele aleijadinho ali, ó? Era filho de Saul, olha aí onde que está, nunca vai sair daqui. Vai ficar aí para sempre. Mefibosete, ele via de tudo um pouco ali na região onde que ele morava, porque era a terra do esquecimento, irmão. Era a terra do esquecimento. Só que ele não sabia que o seu pai tinha feito um pacto. E ele tinha feito um pacto não com qualquer um, mas ele tinha feito um pacto com um homem de palavra, com um homem que a palavra, como nós costumamos falar, não fazia curva. O que ele falava acontecia, que era Davi. Do tempo que ele foi levado para Lodebar, até agora, no momento aonde que Davi é rei, se passaram 20 anos. Será que Mefibosete acreditava que a vida dele ainda poderia mudar? Pensa, 20 anos, você viver naquela mesma coisa, aquela mesma situação. Ele só ia para algum lugar se alguém o ajudasse. Ele só voltava daquele lugar para onde que ele foi se alguém o ajudasse. Ele só comia porque alguém dava. Ele só vestia porque alguém dava. Porque diferente dos dias de hoje, que alguém tendo alguma limitação física, né, ainda consegue trabalhar, não que seja fácil, mas consegue trabalhar. Nos tempos antigos não tinha jeito nenhum.
ele estava destinado a mendigar. Será que ele pensava o quê? Nunca mais vou sair daqui. Vai ser dessa forma que eu vou morrer. Talvez ele até pensasse em algum momento como teria sido a vida dele se o vô dele não tivesse cometido os erros que cometeu. Talvez ele pensava, nossa, essas horas eu poderia estar cavalgando no meu cavalo. Essas horas eu poderia estar passeando, viajando. E muitas vezes nós nos encontramos na mesma posição que Mefibosete. Nós vivemos uma vida tão difícil, tão amargurada, com tantas lutas que nós não imaginamos que um dia nós poderemos sair da situação do qual nós estamos. A gente olha para a nossa vida assim, dá um passo para trás e começa a pensar nas oportunidades que foram passadas e que nós perdemos e começamos a imaginar, mas se eu tivesse pensado melhor, se eu não tivesse ido naquele lugar, aquele dia, se eu não tivesse me relacionado com tal pessoa, ou se eu não tivesse terminado o relacionamento com aquela pessoa. São lamentações que nós carregamos dentro de nós, e que são verdadeiras e que são reais. Só que Mefibosete não sabia que o pai dele tinha feito um pacto, como eu falei, com um homem de palavra. E um dia Davi reinando, ele se lembra do pacto e ele fala assim, chama um dos que estão ali perto dele e fala assim, não há ninguém ainda vivo da casa de Saul para que eu lhe possa fazer o bem. Ele se lembrou do pacto que ele tinha feito com Jonathan lá atrás. E aí aparece um e fala assim, ainda resta um, filho de Jonathan, neto de Saul, que está em Mefibosete. Na mesma hora Davi fala assim, vai chamar. Meu irmão, você pode imaginar essa cena? Um lugar de esquecimento. Quem mandou chamar não foi qualquer um. Quem mandou chamar foi o rei. Então tem toda a pompa. O carro que chegou não era um carro qualquer. Imagina aquela carruagem real chegando com o mensageiro do rei. A trompeta soando e tocando. E daqui a pouco o mensageiro chega e bate e chama na porta. Mefibosete. Imagina o povo falando. Veio atrás de quem? Veio atrás de quem? Quem eles vieram falar? Não é possível. Só pode ser errado, só deve ter acontecido algum erro. Mas não é. Ei, presta bem atenção. Quando Deus resolve fazer algo, não importa onde que você mora, de quem você é filho, ou a situação que você está, a ordem foi dada e a promessa vai ser cumprida na sua vida. Não se espante quando a mensagem chegar na porta da tua casa, falando que o rei mandou te chamar. A mensagem chegou para Mefibosete. Eu fico imaginando, meu irmão, o povo ajudando Mefibosete a entrar na carruagem do rei. Talvez alguém tenha falado assim, esse daí aprontou, hein? Porque o que o rei queria com ele? Deve ser para acabar de matar a linhagem de Saul. Descobriu que ele estava aqui. Tanto que, se você ler o capítulo 9, os versos que antecedem o que nós lemos, ele está com medo. Davi fala para ele, não temas. Deus está falando para você, não temas, porque o que eu trago é novidade de boas novas para a sua vida. Não temas, porque essa situação de qual você está vivendo, eu estou mudando, eu estou transformando. Aquele chamado não era um chamado de sentença de morte, era um chamado de mudança de vida. E Deus está te chamando hoje para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para te tirar da terra de esquecimento, de sofrimento e de dor. Está falando assim, sempre vai ter um lugar na mesa para ti, mas cabe a você aceitar. Deus está te chamando, meu filho, hoje.
Pastor, parece que essa palavra está falando comigo. Está falando com você mesmo, é contigo, meu irmão. É contigo. Não parece, é com você. A terra que Mefibosete estava, meu irmão, parecia os pimenta nos anos 90. O negócio era feio, só tinha nós aqui mesmo. Só vinha nós, meu irmão, não vinha mais ninguém não. O negócio era triste. Rua de terra. Morte até umas horas, todo final de semana era 5, 6, 7, 8. A rua 3 ali ninguém nem ia. Ele jamais poderia imaginar que existia um pacto sobre a vida dele. E aí, quando Davi chama ele, a primeira coisa que ele faz é restituir aquilo que ia ser dele por direito, que era a herança de Saul. Ou seja, aquilo que ele não tinha recebido, agora estava voltando para a mão dele. Você está entendendo? Tem coisas que não chegou na sua mão, por situações que fugiu do seu controle. Mas Deus vai começar a trazer de volta para a sua vida, por amor a você. Coisas que era para ter chegado já há muito tempo, que era para você ter participado há muito tempo, mas não participou, porque você não sabe, talvez você até não entenda, e por causa disso você sofreu, mas a vitória é certa, e eu quero te falar que há restituição da parte de Deus para a sua vida. Quando Davi chama ele para a mesa, meu irmão, isso aqui é muito sério, é muito forte. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele restitui. Quando você levanta a sua mão e aceita Jesus Cristo, Deus ele vem com restituição do quê? De alegria. É uma alegria quando você aceita Jesus de verdade, meu irmão. Que eu não sei de onde que sai essa alegria, essa felicidade. É um prazer. Eu me lembro quando eu me batizei, eu fiquei 2 semanas rindo à toa. Falei, gente, quando eu fui batizado no Espírito Santo, fiquei 3 cultos chorando direto. Eu chorava para parar de chorar. Eu disse, eu não aguento mais chorar. Por que eu estou chorando? Parecia doido, irmão, te juro. Eu estava normal. Eu pisava no pé na igreja. Eu ia para a igreja, né? Já falei para vocês. Bermuda, camisa do Palmeiras. Eu pisava, estava tudo normal, irmão. Por Deus. Parecia coisa de louco. Eu pisava na igreja, as lágrimas começavam a correr assim, ó. Eu sentia uma presença, uma coisa. Era Deus restituindo a felicidade na minha vida. Era Deus restituindo a presença dele na minha vida. Porque a restituição não é somente física, palpável. Não, a restituição também é emocional, é psicológica. E aí ele faz uma promessa, ele restitui e ele faz uma promessa. E sempre terás um lugar à minha mesa para você. Essa é a promessa que Deus faz para aquele que aceita o chamado. É uma mesa, é um lugar na mesa do rei. Porque na última Santa Ceia ele falou assim, ó: e não tomarei mais, até que venha o dia, e eu me assente outra vez com vocês. Tem um lugar na mesa do Senhor com o teu nome. Pastor, eu quero essa mesa, eu quero estar nesse dia. Então aceita Jesus na sua vida de verdade, não com a boca. Não só com palavras, mas sim com atitudes. Mefibosete, ele teve que tomar uma atitude. Ele falou, e agora? Eu aceito estar na mesa do rei, ou eu volto para Lodebar? Terra do esquecimento. Terra de sofrimento e dor. Terra de traição. Lodebar era tipo Sodoma e Gomorra, meu irmão. Tudo que não prestava tinha lá. Estava na mão de Mefibosete, assim como está na tua mão.
Porque Deus, ele é assim, ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a nada. Tendo uma coisa, Deus, ele abomina o pecado. O pecado Deus abomina. Agora o pecador, meu irmão, o pecador, ele foi o filho dele para salvar as nossas vidas. Agora pecado não. Pecado não. Pecado é outra coisa. Pecado Deus abomina. A única coisa que faz separação. Você viu? Nós lemos aqui no começo, Romanos 8. O que nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, a distância, principados, anjos, não. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aí você vai lá em Isaías. Aí Isaías fala assim, e a única coisa que nos separa de Deus são as nossas iniquidades. Porque Ele é santo. Ele é santo. Nós somos, se nós vivemos em pecado, nós somos como uma criança. Pensa, você acabou de tomar banho e vem aquele seu filho correndo com as mãos para abraçar. Você abraça ele, mas você sabe que ele te sujou. Só que com Deus não é assim, meu irmão. Porque a santidade dele pode nos matar. Lembra de Moisés? Senhor, deixa que eu te veja. Moisés, está vendo aquela pedra, aquela rocha? Tem uma fresta nela. Vai lá, que eu vou deixar você me ver por trás, pelas costas. Porque se eu me mostrar para você, a minha santidade te mata. Aí Moisés, ó, atrás da rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Ou seja, só dá para ver Deus quando você se aproxima da rocha. Quando você está protegido pela rocha. Por que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe salvação sem Jesus Cristo de Nazaré. Não existe salvação se você não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meu irmão, eu já vivi em Lodebar. E eu gostava de viver em Lodebar, eu não vou falar. Era bom naquele momento, mas quando eu voltava para casa e colocava a cabeça no travesseiro. Pensa num amigo sincero, é o travesseiro, né? Ele não te poupa de nada, meu irmão. Se o seu travesseiro pudesse falar, você deixava ele falar aqui na frente? Não só pelos pecados, mas pelas confidências, né? Os seus segredos mais íntimos. O choro. Fala, ih, essa daí tá chorando tem uma semana. Esse daí, ó, já fez tanta promessa aqui, mas não cumpriu nenhuma. Mefibosete estava sentando na mesa do rei porque um homem teve palavra para cumprir aquilo que prometeu. E aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele não esqueceu e ele não esquece. Pode todo mundo ter te esquecido. Você pode estar na terra do esquecimento. Você pode estar no meio da multidão. Ele sabe onde que você está. Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça. De cabelo ainda colocou o nome de cada um. Meu irmão, Deus te chamou assim para falar assim, ó, eu quero te tirar desse cotidiano que você está acostumado a viver e quero te colocar em um outro lugar. Foi isso que ele falou, Mefibosete, eu não quero mais te ver ali naquela cidade terrível, naquele lugar de sofrimento, de dor. O que eu tenho para você é um lugar na minha mesa. O que você quer? O que você quer? Quer continuar na mesma situação? Quer continuar se enganando que vai mudar, que vai melhorar? Que ano que vem as coisas vão ser melhor, porque chega agora final do ano a gente esquece, né? Acabou. Não, vou dar um tempo agora. Tá chegando já aí Natal. Você tá ligado, né? Vou dar uma curtida ano que vem. Dia 1º a gente está na atividade.
Conversa fiada. Para boi dormir, que você sabe que é assim. Né? Eu lembro quando eu estava no mundão. Eu não era gente, não. Aí chegava no meio de setembro, assim, era meu aniversário, né? Daí, meu aniversário mesmo, vou comemorar. Eu comemorava. Chegava outubro, eu falei, não, agora eu vou dar um tempo, só vou beber no Natal. A gente cara de pau, né? Aí espera chegar o Natal. Quando chega o Natal, meu Deus do céu, o mundo parece que vai acabar naquele dia. Vai na casa de um, vai na casa do outro, naquilo outro. Não. Chegou ano novo, vai ser vida nova, vai ser daquele jeito. Esse ano eu vou me levantar, vou estourar. Já percebeu que já passou outro, já está outubro de novo? Já é outubro de novo? Outubro, meu Deus do céu. Há pouco, quantos meses sua filhinha está? 3? 6 meses. Há pouco tempo você recebeu a notícia que você ia ser mãe, não é? Não foi rápido? Durante a gravidez até que não é, né? Porque tá com a neném ali e fica naquela ansiedade. Mas depois que nasceu, 6 meses, irmão. Aí eu pergunto para você, você vai ficar mais 6 meses em Lodebar? Você vai ficar mais 6 meses na mesma vida? Sendo que tem uma opção melhor? Mais 6 meses, mais um dia, mais um ano. Sendo que você sabe que existe uma outra opção. Sendo que existe uma outra porta. Sendo que você sabe que esse caminho do qual nós estamos trilhando muitas vezes é ruim. Eu já falei para você aqui muitas vezes, eu estava lá na Philips, Nath Roots tocando, ponto de equilíbrio tocando, do nada, irmão, dava um branco. Pá, ficava bonzinho, fechou. Olhava assim, que coisa é essa? O que eu estou fazendo aqui? Eu pensei que era comigo, que era uma consciência, mas não, já era o Espírito Santo. Doido, 50 gramas de maconha, os vinhos. Olhava os meus camaradas, os bichos doidos. Daqui a pouco Deus tirava a mão da minha cabeça, eu voltava para loucura de novo. Jamais perca seu equilíbrio. Por mais forte que seja o vento da tempestade, busque no interior um abrigo. Eu sei tudo, eu conheço tudo desse mundo. Eu estava lá, filho. Eu escolhi caminhar em Lodebar. E não era de embalo ou de comédia, não. A gente ia porque era louco mesmo. Era loucura mesmo. Era raiz, era natural. Só que eu vi a porta que eu estava caminhando. Eu vi o caminho. Eu vi as histórias acontecendo uma atrás da outra na minha frente. Eu vi. E o meu caminho estava sendo o mesmo. Eu vi o resto tomar 26 ali, ó. 26 ali. O Edgar que jogava bola comigo, mais 3, 4 lá no Silvestre. Eu vi. Fora todos os outros antes que vieram. A Vanderléia, quantas vezes nós não brincou aqui? Eu conheço a história. Lodebar. Só que eu vi um caminho melhor. Ele me mostrou um caminho melhor. E não tem como você ver uma porta. Vamos se dizer, tem 2 portas. Uma está com a luz apagada, outra está com a luz acesa. Em qual que você vai? Na acesa ou na apagada? Você vai na acesa. Mas eu vou te falar uma coisa. Se a maioria estiver indo na apagada, tu fica curioso para ir lá ver o que é. Não é? Fala assim, que todo mundo só vai nessa apagada aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Quando você vê, tem tudo de bom. Por que tudo de bom? Porque é tudo que agrada a carne. Não é verdade? Agrada a carne. Que não o que, rapaz? Se não fosse, ninguém tava. Tem de tudo. Porque ali não tem limites. Ali você faz o que quer, você resolve do jeito que quer, você vai na hora que quer. É tudo do teu jeito. É tudo da tua vontade. O que você quer? Qual é a quantidade que você quer? Por quanto tempo você... Não é nem que você quer, que você aguenta.
que você se mantém. É assim. E você vai. Agora da outra não, na outra tem limite. Tem coisa que não pode mesmo, não tem jeito. Tem horário para entrar, tem horário para sair. Tem limite até porque você veste, meu irmão. Não estou falando de veste, de terno e gravata, porque santidade não está nisso. E aí muitas vezes, para não fazer aquilo que é o certo, que nós sabemos que é o certo, nós preferimos fazer a nossa vontade. E aí nós permanecemos ali, em Lodebar. Lodebar simboliza a minha vontade. O que eu gosto, daquele jeito. A mesa do rei significa limites. Limites. É a mesma coisa uma criança, olha as criancinhas. O bichinho não entende nada, meu irmão. Na verdade, não entende nada. É uma inocência só. Ela mama por instinto. Ela não sabe que aquilo dali faz bem para ela, faz ela crescer bem. Ela mama por instinto. Com o passar do tempo, que a mãe e o pai vai ensinando, não é verdade? E ela também aprende por observar e imitar os outros. Por isso que muitas vezes seu filho fala uma coisa, do nada ele fala uma coisa que você nunca falou. Você falou, onde você ouviu isso aí, menino? Ela não entende. Mas e eu e você que entende? Que temos consciência da verdade. Conhecereis a verdade, irmão, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Quando você conhece a verdade, Ele te liberta. Quando você não conhece a verdade, você é aprisionado. Você tem que fazer aquilo lá. Sua carne pede, a sua mente pede, o seu psicológico pede, os teus amigos pressionam. Não é verdade? A gente sofre pressão de tudo que é lado. Por exemplo, hoje em dia você pega os jovens, se ele falar que nunca beijou na boca, todo mundo pressiona para que ele venha beijar, não é verdade? Não acredita, ela, boca virgem, nunca beijou ninguém. Aí todo mundo começa, e mesmo que aquele jovem, aquele rapaz ou aquela mocinha tenha no seu consciente o que ele quer, ele começa a se sentir excluído, porque todos os amigos dele estão forçando a ele a agir de uma forma. E aí é quando ele age. E consequentemente todo o resto vem assim. O mundo é assim. Agora com Cristo não. Você quer, você faz. Se você não quiser, é assim. Ele te dá, essa é a liberdade. Ele abre a porta do cárcere e fala, ó, você está livre. Pode sair.